Boa noite, amados irmãos. Eu quero saudar a todos vocês que se encontram aqui conosco, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que o Espírito de Deus possa estar nos ensinando hoje, mediando aqui esse hangout, essa conversa. Deus tem me inspirado a passar uma série para vocês sobre o santuário. O santuário é um dos assuntos mais maravilhosos, mais complexos, mas também o menos estudado na nossa atualidade. O povo que Deus escolheu, que Deus chama como remanescente, o povo que tem comido da verdade presente, tem aprofundado o seu conhecimento nesse assunto do santuário. Mas antes de nós darmos continuidade, esse que é o nosso segundo hangout, vamos cantar aqui um lindo hino. Vamos fazer, de fato, um culto. Tá? Aqui, Deus é uma presença tênue e Ele exige que nós possamos orar, louvar, além de estudar. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, e que nesse momento a paz e o amor de Deus, mediante o seu Espírito, esteja inundando a sua vida, o seu coração, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela do vídeo, para que a gente possa cantar junto, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos queridos, em nome de Jesus Cristo. Deixe-me ver aqui se eu consigo. Se não der para compartilhar a tela, a gente fica com o som, tá bom? Muito além do sol. Muito além do sol. Cante comigo, com todo o seu coração. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar o belo lugar, muito além do sol. Vinde vós sempre pelo mundo, eu vou caminhando, enfrentando lutas, mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-te a salvo a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Descansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação, e também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos
na eterna oceano, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Ok, amados irmãos, estamos de volta. Deixa eu só aqui desligar um pouquinho, dar um pause aqui, né? Eu queria convidar todos vocês para que a gente pudesse fazer uma oração para a gente dar continuidade. Lembrando a você que esse é o nosso segundo hangout. No dia 5, nós fizemos o primeiro hangout sobre o santuário. Foi uma benção, uma maravilha. Você pode entrar no nosso canal, o Ministério Advertência Final de Água Branca, e lá você vai encontrar esse vídeo, tá bom? Pode encontrar também no meu, pessoalmente, o Jobson Salustiano Gouveia, e você vai achar também lá esse vídeo. Hoje, portanto, nos toca fazermos o segundo hangout, o segundo vídeo do assunto do santuário. Eu creio que deve ser 3 ou 4 no máximo, para a gente esgotar aí aquela luz que nós temos recebido, tá bom? O assunto é muito grande, muito complexo. Ele pega desde a queda de Lúcifer, né, no céu, até o restabelecimento do homem do planeta Terra. Ou seja, ele pega do princípio até o final da história do ser humano, não só do ser humano, mas dos anjos, né? Pegando lá da Gênesis, do princípio, onde houve o início do pecado no céu. E então é um assunto muito grande, como você pode ver, não dá para dar só em um hangout. E aqui nós não queremos cansar vocês, né? Então, nem a nós também, né? Porque nós trabalhamos o dia todo e, segundo a psicologia, 1 hora é o tempo adequado da sua mente captar uma mensagem, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente esse hangout, a sua vida, e que Deus possa nos usar como um instrumento perfeito na pregação do Evangelho eterno, amado a toda tribo, povo, língua e nação. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazermos uma oração. Soberano Deus e Santíssimo Pai, ó Deus, sejam dadas a Ti e ao Teu único Filho, nosso Senhor Jesus. Queremos Te louvar, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais um dia poder estarmos vivos e, nesse momento, estar transmitindo a Tua palavra aos Teus filhos sinceros. Que essa palavra, ó Deus, possa renovar a nossa vida, que ela possa renovar a nossa mente, o nosso coração, os ensinos que estão dentro de nós e que cada um de nós possa esse pão aqui como um pão que veio do céu. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos para a Tua palavra que vai ser dirigida. Que cada um de nós possa coar o que vem do céu e aquilo que for do homem, que seja colocado de lado. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada um de vocês, pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos vivos, estamos respirando. Apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades, Deus nos mantém em pé. Deus nos mantém firmes. E agora, eu quero convidar vocês. Vou aqui ver se eu consigo compartilhar a tela para mostrar aos nossos irmãos. O santuário. Ok. Deixe-me ver do slide atual. Deixa aqui.
Ok, acredito que dá para os irmãos enxergarem daí, tá bom? Qualquer coisa, os irmãos podem mandar uma mensagem aí no Google, já que não está aparecendo o chatzinho, né? Vocês podem mandar uma mensagem aí e, por favor, podem colocar o nome de vocês, tá? Para que eu possa saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, vai aparecer aqui. E se eu não puder saudá-lo agora, é porque eu tenho, de fato, uma dificuldade em conciliar os tempos. Quando eu começo a falar, eu me foco muito aqui na mensagem, né, irmãos? E acabo não pendendo muito para o lado do chat. Os irmãos me desculpem, qualquer consideração, o irmão pode colocar aí embaixo do vídeo, tá bom? Que a gente vai comentar depois, tá certo? Nós paramos no altar dos holocaustos. Vamos fazer uma breve recapitulação. O santuário, ele foi feito por Deus com o intuito de que a presença do Eterno pudesse se manifestar de novo em meio a um povo rebelde. Deus mandou que Moisés fizesse esse santuário para que nele as pessoas aprendessem o plano da salvação e o plano da redenção. Nós vimos no hangout passado que há uma diferença entre o plano da salvação e o plano da redenção. Nós não vamos falar tudo de novo, tá? Mas se você quiser saber, é só você voltar lá no nosso canal e ver o vídeo número, tá bom? Então, o povo tinha saído do Egito e estava completamente devotado àqueles deuses pagãos. Eles tinham perdido o paladar, eles tinham perdido os sentidos espirituais. E era necessário que o povo fosse esclarecido, fosse acostumado a adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós sabemos que o pagão, o idólatra, ele tem o costume de adorar o que vê, não é assim? Até hoje é assim no humanismo, né? Se adora apenas o que vê. Então, se eu adoro o que eu vejo, eu não preciso de fé, correto? E, sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então, Deus quer que você e eu exercitemos um dom que Ele nos deu, a fé. Deus dá uma medida de fé a todo o ser humano. E aí cabe ao ser humano o estudo da Bíblia, a oração, a contemplação das coisas espirituais, aumentando essa fé, né? Então, Deus quer que você faça isso e que eu também faça isso. Aquele povo, então, recebe agora o privilégio de poder adorar a Deus em espírito e em verdade, de ver as manifestações do Todo-Poderoso diante deles. E uma coisa interessante, irmãos, nós que conhecemos um pouco da história, ainda assim não foi o bastante para que aquele povo se rendesse completamente a Deus. Conquanto eles tivessem a presença de Deus de uma forma constante, diária, eles frequentemente estavam entrando ainda em rebeldia. Deus sofreu demais com aquele povo. Muito, irmãos. Nós não temos nem ideia. Aquele povo, tiveram eles privilégios que eu e você gostaríamos de ter. Eu digo a vocês que hoje nós somos mais bem-aventurados do que todo o povo do passado. Por quê? Adão, ele pecou e via Deus face a face. Ele via Jesus Cristo face a face. Os profetas falavam com Deus o tempo todo. Aquele povo do deserto via a manifestação de Deus, só não de forma corpórea pessoal, os seus traços físicos perfeitos, mas
viam outros tipos de manifestações e ainda assim murmuravam. Hoje, nós não vemos a Deus. Por isso que Jesus disse lá a Tomé, e crê sem ver. Nós não vemos a forma física de Deus, muito menos os seus traços físicos da sua face. Por isso, nós haveremos de receber uma maior recompensa, porque eu e você, nós cremos de fato pela fé. Isso é o que significa crer pela fé. É você crer sem ver. E isso o povo de nossa geração tem feito. O nosso galardão será sobremaneira, será grandemente maior do que o deles, irmãos. Parecer uma heresia para você. Puxa, nós vamos receber um galardão maior do que os profetas do passado? Maior do que os discípulos? Do que Adão? Sim, nós vamos receber um galardão maior do que eles. Mas, vamos voltar. Eles ganharam, então, o santuário dado por Deus. Nós vimos no santuário, começamos vendo a semana atrasada, que a semana passada deu um problema na internet, né? E nós vimos que o santuário, ele tinha 7 móveis. Isso, 7 móveis. E nós começamos a falar do primeiro móvel. O primeiro, chamado o altar dos holocaustos. Ele ficava imediatamente à porta da entrada da tenda da congregação, ali no pátio, certo? Ele era feito de madeira de acácia, e ali se faziam os sacrifícios, as ofertas. Às vezes o animal inteiro, às vezes o animal em pedaço. Se faziam ofertas para os pecadores e também para os sacerdotes. Todos os dias, o sacerdote tinha que acender aquele fogo. Era um fogo constante, um fogo perpétuo, um fogo contínuo, não se apagaria. Não deveria se apagar. E isso Deus fazia porque era uma representação. Aquele fogo contínuo era a representação da luz que ilumina o mundo. Quem era esse? Quem é aquele que é a luz do mundo? Jesus Cristo. Esse altar, ele tinha algumas dimensões. 2,5 metros de comprimento. E de largura, 2,5 metros, portanto, ele era quadrado. Tinha 1,5 metro de altura. Era, de fato, um objeto muito grande. Aquele fogo era aceso todos os dias. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício, por exemplo, nós vemos no capítulo 6 de Levítico, Arão oferecendo um sacrifício ali por ele, pela sua família, pelos pecadores. E quando ele degola o cordeiro que coloca o seu corpo lá, né, o sangue era apanhado numa bacia de bronze, e aquele sangue era aspergido nas 4 pontas que esse altar tinha, significando que o sangue de Jesus Cristo cobriria todo o mundo. Os 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra. Então, após isso, um fogo saía lá de dentro do santuário. Um fogo da presença de Deus, como aquele de Elias. Lembra lá? No sacrifício de Elias, lá no livro de 1 Reis. Elias ergueu um altar, colocou ali o sacrifício e Deus lampejou o fogo, mostrando que tinha aceitado o sacrifício. Da mesma forma, ali no altar dos holocaustos, Deus se manifestava quando o sacerdote oferecia
pelos seus pecados, a expiação pelos seus pecados, Deus se manifestava com aquele fogo, devorava, comia toda aquela carne, ok? Aqui vocês podem ver uma pequena ilustração do que seria o altar do sacrifício. Ele tinha uma grelhazinha, aonde ia ficando ali os dejetos, os restos, né? Igual aquele fogãozinho que a gente tem, que fica cinza, pedacinho de carvão, de pau, né? E ali se fazia a limpeza. Vemos também aqui uma pequena bacia de bronze, né? Mas não era de bronze. E aí o sangue ficava ali para que os sacerdotes pudessem entrar lá no lugar santo. Levava então esse sangue nessa bacia ou nesse cálice, ok? Então, o que representava o altar de holocaustos? Bem, ele tinha duas representações. No plano da salvação, ele representava o Calvário, onde Jesus deu a sua vida pelo homem pecador. E por que ele representava o Calvário? Porque ali foi onde o Cordeiro de Deus, seu sacrifício, certo? O seu auto-sacrifício. Já no plano da redenção, o altar dos holocaustos representava o planeta Terra. O planeta Terra que os justos herdarão. O galardão daqueles que foram os filhos de Deus. Por exemplo, o ladrão da cruz. Nós vimos uma revelação maravilhosa no hangout anterior, de que aquela promessa que Jesus fez ao ladrão da cruz, em verdade eu te digo hoje, né? Jesus estava dizendo a ele no presente momento, que estarás comigo no paraíso. O ladrão pediu o reino do céu, mas Jesus disse, em verdade, ou seja, todas as vezes que o nosso Senhor diz, em verdade, ele está fazendo uma correção, de sua forma educada e amorosa, diz, olha, Dimas, né? A tradição diz que o nome dele era Dimas, então Jesus deve ter dito, olha, Dimas, na verdade, você vai ser salvo, mas não vai para o reino dos céus. Você vai ficar no paraíso. Porque o paraíso é, vamos dizer, o galardão mais fraco, menor. As pessoas vão se salvar, mas as que ficarem no paraíso terão um galardão menor do que os outros dois tipos de salvos, ok? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos dá a ideia de que haverão 3 tipos de salvos, portanto, receberão 3 tipos de galardão. Haverá 3 tipos de perdidos, portanto, receberão o perdido, ele vai ser destruído pelo fogo, certo? Só que, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, os perdidos são comparados ao feno, à palha e à madeira. Então, veja que cada um desses, ele tem uma consistência maior do que o outro, certo? Por exemplo, a madeira é o que vai queimar mais do que o feno e a palha, ou seja, o seu castigo vai ser mais duradouro, ok? Da mesma forma, os salvos, 3 tipos de galardão. O maior galardão será dos servos, ou dos profetas, os 144 mil, que hão de honrar a Deus nessa terra, em caráter e em pregação, ok? Mas sigamos. Aqui nós temos mais uma foto, né, do que seria o altar de holocaustos, aqui com o fogo, a fumaça subindo. Essa fumaça, quando subia, diz a Bíblia que era um cheiro agradável de Deus. Aqui nós temos mais ainda, ele tinha umas argolas e uns varais para que fosse transportado, certo? A pia de cobre. Vamos continuar aqui. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, farás também uma pia de cobre, com a sua base em cobre, para lavar.
E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Deus faz aqui uma pia, que era para que o sacerdote se banhasse antes de entrar nos lugares santo e santíssimo. Veja, ele estava fazendo o holocausto, ali ele se sujava de fumaça, de carvão, de sangue, né, de terra, e tinha, então, que se lavar, porque a presença de Deus é uma presença santíssima e gloriosa. E os lugares santo e santíssimo representavam a presença de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Representava também a entrada do céu, os celestiais. Ninguém poderá entrar lá se estiver impuro. Nesse caso, impuro pelo pecado. Ok? Então, a pia de cobre ela ficava entre o altar e o lugar. Ali, eles colocavam água nela. A água deveria ser a mais pura possível. Qual era, então, o propósito da pia? Diz o livro de Êxodo, no capítulo 30, versos 19 e 20. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então aqui nos é dito que ele entrava, ou se fosse entrar no lugar santo, teria que se lavar, senão ele morria. E quando ele fosse acender a oferta queimada ao Senhor, tinha que se lavar também, porque estaria pegando no cordeiro. O cordeiro é um tipo de Jesus Cristo puro, ok? Então, quando ele pegava com as mãos impuras, simbolicamente ele estava transferindo os seus pecados ali para ele. O cordeiro tinha que estar puro. O que representava esta pia com água? Em suma, representava perdão de pecados. Em suma. Mas, pedindo o seu significado, nas Novas Escrituras, como chamamos Novo Testamento, nós encontramos a água como exemplos para Cristo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas beberam daquela água da rocha, que era Jesus Cristo, né? Que foram batizados em Cristo Jesus, Romanos 6,6. Simbolizava também o batismo, como disse agora Romanos 6,6. Atos 22:16, né? Do batismo do apóstolo Paulo. Então, aquela água também era símbolo da água com que eu e você, nós nos batizamos. A água é um símbolo para a lavagem pela palavra de Deus, a Bíblia. Efésios 5:26. Nós, quando estudamos a Bíblia, ela vai nos lavando, ela vai nos limpando, vai limpando a nossa mente, o nosso coração, a nossa língua. Número 4. Era símbolo também da lei de Deus, que assim como a água, ela reflete a nossa imagem. A lei de Deus, ela não é o objeto primordial para a salvação, mas é para a santificação. Entende? De sorte que se você não guardar, você é um pecador. Se você guardar, você é santo. É óbvio que, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir guardar a lei de Deus. Na verdade, de forma primordial, quem nos santifica é o Espírito de Deus, certo? É a palavra de Deus. A lei de Deus, quando você olha para ela, ela vai refletir como é que está a sua vida. Se você estiver errado, ela vai te dizer, meu filho, vá até Cristo. Ele pode, então, te limpar, perdoar os teus pecados. Vá até o Espírito de Deus. Então, nesse sentido, aquela pia com a água refletia também
a lei de Deus. E refletia, como falei, o Espírito de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, 17, 21, 6, fala-se que Deus vai nos dar da promessa que Cristo deu àquela mulher samaritana. Desculpe que eu perdi. Lá em Apocalipse, é nos dito que Deus vai nos dar da promessa, como falei, que Cristo deu àquela mulher samaritana, lá em João 4, lembra? Da água da vida, aquela água que jorraria de dentro da mulher, aquela água que jorra de dentro de mim e de você. Quando nós estamos com sede da palavra de Deus, quando nós estamos com fome da palavra de Deus, pois bem, essa água deve ser entendida de duas maneiras. Essa água que Jesus queria dar àquela mulher e que Deus vai nos dar, escrito lá no meio do Apocalipse, significa o Espírito de Deus e a sua palavra. Agora eu pergunto a vocês, quando eu falo qualquer palavra para vocês, o que é que sai da minha boca? São palavras, correto? Essas palavras, elas saem em forma de um vento, de um sopro, né? Que nada mais é do que espírito. Veja, a palavra grega para espírito, pneuma, significa vento, sopro, fôlego. Então, quando eu digo a você que a palavra, que aquela pia, aquela água representava o Espírito de Deus, representava também a sua palavra, não há contradição, né? Por quê? Quando Jesus ali em João 6,63, as palavras que vos digo são espírito e vida. Veja, espírito, né? Elas são de natureza espiritual, mas são também, no sentido carnal, no sentido natural, são o vento, o fôlego apenas, né? O sopro que sai da minha boca em forma de palavra. Então, veja, não é a mesma promessa de João 4 e de Apocalipse, é a mesma coisa. Uma está falando da outra. Resumindo e complicando mais ainda. Quem é esse Espírito? Quem é essa vida? Quem é a palavra? É o próprio Jesus. Portanto, tanto o Espírito quanto a palavra é Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus por mais essa revelação que Ele está nos dando. É impressionante como a cada dia Deus Ele nos mostra coisas maravilhosas. A cada dia, eu e você podemos estar aprendendo mais ainda de Deus. Vamos agora para o próximo slide. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês o próximo slide. Gostaria de compartilhar a tela. Papai, eu ainda não a testa no chão. Foi. Caiu no banquinho. Estou tentando compartilhar a tela aqui para vocês. Só um minutinho. O santuário, o castiçal. Ok. O castiçal. Vamos passar para ele. Deixa eu me parar aqui, eu vou colocar de novo, que eu não estou acertando. Compartilhar. Ok. O castiçal.
Diz a Bíblia em Êxodo 25, do 31 ao 40. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido. Se fará então este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, sendo 3 de cada lado. Então aqui nós podemos ver uma representação de como seria esse castiçal. Aqui ele também teria luzes, né? Velas, vamos dizer assim, tochas, que deveriam estar acesas também continuamente. Estava no tabernáculo, no lugar santo, tá? No primeiro compartimento ali. E ficava à esquerda da porta. Lembrando que essa porta, ela era chamada de verdade. A primeira porta do santuário, que dava acesso ao átrio, era chamada de caminho. A segunda porta de verdade e a terceira porta, que levava o sumo sacerdote ao Santíssimo, era chamada de vida. Por isso que Jesus, lá em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando das portas do tabernáculo. Aqueles homens ali tinham o tabernáculo, o santuário, como uma constante na sua vida. Então Jesus, você sabe, Jesus ele falava com as pessoas de acordo com a situação em que ela estava ali naquele momento ou na localidade em que ela estava. Por exemplo, eis que o semeador saiu a semear. Ele estava falando naquele momento para agricultores. Quando ele diz, o reino do céu é semelhante a uma rede de pesca, estava falando ali para pescadores. E quando ele fala do caminho, da verdade e da vida, ele estava falando para os líderes judaicos sacerdotes. Aqueles que se diziam os caras. Ele estava falando que ele era o fundamento do templo, o fundamento do santuário. Aqueles homens jogaram o fundamento para lá. Não quiseram saber do verdadeiro fundamento que era Cristo. Então o candelabro era feito de ouro puro. Por que ele era feito de ouro puro? Porque ele ficaria aceso com a presença de Cristo perpetuamente. E se não fosse todo de ouro, não poderia resistir à presença constante daquele que é a luz do mundo. Quando Deus se manifestasse no Shekinah, poderia ser queimado se fosse apenas de madeira. Depois de pronto, o castiçal ele pesava cerca de 240 quilos e tinha cerca de 1,5 metros de altura e 1 metro de largura. Somente o ouro contido no castiçal foi avaliado em mais de 450 mil contos. É dinheiro demais, né, meu amigo? O que representava o castiçal? Ele representava a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus escrita. Encarnada, naturalmente, nos sugere a Cristo. Ele veio trazer luz aos homens. Sua vida era a personificação da luz. O óleo da graça divina estava sempre transbordando em sua alma. E ele procurava ter sempre a luz da sua vida livre de tudo aquilo que é impuro e que contamina. Representava a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Diz lá no livro de Salmos 105, verso 119. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, para os meus caminhos. Representava também a Igreja de Cristo ao longo das eras, de acordo com Apocalipse 1:20, né? Aquele castiçal ali com 7 lâmpadas, representando as 7 igrejas. Essa luz ela era mantida acesa constantemente pelo azeite, mostrando que a nossa luz, Mateus 5,14, né? Jesus disse que nós temos que fazer brilhar em nós a nossa luz para que o povo veja.
Essa nossa luz só pode estar acesa com a constante presença do Espírito de Deus em nossa vida. Então, veja, quanto simbolismo não estava ali descritos. Em Êxodo 27:20 nos é dito: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o castiçal, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Veja, o azeite deveria ser puro. Puro, puro, puro. Tudo no santuário deveria ser puro. Por quê? Porque simbolizava a presença de Deus e de Cristo. O castiçal era conservado aceso noite e dia e noite, irradiando luz para ambos os compartimentos que não possuíam janela. O santuário não possuía janela, era fechado, certo? Então, aquela luz, ela batia nas paredes. Nós vimos no programa ou no hangout passado que as paredes eram revestidas de ouro, então iluminava todo o templo, ficava lindo e majestoso, parecendo trono celeste de fato. Né? A luz das lâmpadas do castiçal, ela refletia sobre todas aquelas tábuas, todos os móveis que eram revestidos de ouro, representando que a pessoa que quiser entrar nas regiões celestes, ela tem que estar revestida de ouro, ou seja, ouro é sinônimo de glorificação. Ouro é sinônimo de realeza. Ouro é sinônimo da divindade. Portanto, se você quiser ser salvo, se você quiser entrar nas regiões celestes, você tem que se vestir da divindade. Parece loucura para você? Em um outro estudo, nós vamos ver que nós podemos nos revestir da divindade. Nenhuma linguagem pode descrever a beleza, a graça e a santa glória que estes compartimentos apresentavam. O ouro do santuário refletia as cores das cortinas que se assemelhavam às diferentes cores do arco-íris. Era uma maravilha. Deus fez isso de maneira a impressionar o coração e a mente dos homens, para que eles pudessem ter um vislumbre da excelsa glória celestial, fazendo com que eles pudessem ter mais desejo de serem salvos. A mesa dos pães da proposição. Êxodo 25, do 23 ao 30, que diz: Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 1 metro, a sua largura, meio metro, e a sua altura, de 75 centímetros. Veja, aqui, essa mesa, também ela era revestida de ouro. Tinha argolas, tinha os varais para o transporte. Deixa eu passar aqui. Se localizava, então, no tabernáculo, no lugar santo, e ficava à direita da porta, a segunda porta, certo? Também era revestida de ouro. E por quê? Porque da mesma forma como os demais utensílios, ela iria suportar o pão da proposição, que era um símbolo de Cristo, pão da vida. E para tal, devia ser revestida de ouro. Caso contrário, seria queimada pela presença do Filho de Deus e pela presença do Pai no Shekinah. Note que essa mesma receberia 2 coroas de ouro para serem colocadas os pães. Isso significa que 2 seres divinos, 2 reis, repousariam sobre ela. Ela, então, era um protótipo do trono do Pai e o trono do Filho. Veja que majestade, veja que revelação magnífica. O trono de Deus, compartilhado com o seu Filho, simbolizando aquela mesa, ali o trono do Pai e do Filho. 2 coroas para suportar os pães, né? 2 coroas de pães, simbolizando 2 reis, Pai e o Filho. Que maravilha!
É dito em Levítico 24, do 5 ao 9, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa perante o Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente. Então, era-se colocado os pães da proposição, pães puros, sem fermento. Todos os sábados o sacerdote os trocava, certo? De 7 em 7 dias. Detalhe que esses pães, ao serem removidos, eles deveriam ser comidos pelos sacerdotes, representando o pão da vida entrando ali no sacerdote. Todas as vezes, todos os sábados que o sacerdote retirava aquele pão sagrado, o incenso era queimado sobre o altar em memória perante Deus. Pão da proposição significa o pão da presença, porque estava sempre diante da face do Senhor. E a presença constante de Deus e de Jesus, seu Filho, ali nos compartimentos santo e santíssimo, para salvar a todo o ser humano. Era um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão temporal, como para o espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação do Senhor Jesus Cristo. O que representava tanto aquele pão da proposição? Veja, Deus alimentou Israel no deserto com o pão do céu, conhecido como o maná. Tanto o maná como o pão da proposição apontavam, portanto, para Cristo, o pão vivo, que sempre está na presença de Deus por nós. O próprio Cristo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6, 48 ao 51. Aqueles 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, lá nas antigas escrituras, representavam os 12 apóstolos nas novas escrituras. O estar dividido em 2 partes representa a divisão do pão escrito, que é a Bíblia, antigas e novas escrituras. Símbolo do Deus proverá, dito a Abraão por Deus. A mesa, portanto, representaria o trono do Pai, que é compartilhado pelo Filho no livro de Apocalipse. Lembre-se que ele tinha 2 coroas de 6 pães sobre a mesa. O grande rei Deus, o Pai, e o rei conferido, Jesus, ambos assentados no trono da glória da sua majestade. Essa provisão, meu amigo, que Deus fazia no passado por meio desse simbolismo, e hoje por meio de Jesus Cristo, ele atinge ainda hoje a nossa vida. É o pão que nós comemos hoje. É o preço do seu corpo quebrantado, do corpo do Senhor Jesus, que foi moído por nós, pelas nossas transgressões. A água que nós bebemos é um símbolo com o derramamento do seu sangue, portanto, toda ceia que nós tomamos na nossa casa deve ser relembrada, graças ao sacrifício de Cristo, é, portanto, o corpo e o sangue do Filho de Deus. Não existiu ninguém jamais na face da terra, santo ou pecador, que tenha tomado o seu alimento diário e que não seja nutrido pelo corpo e o sangue de Cristo. A cruz do Calvário, aquele sacrifício perfeito, acha-se estampada em cada pão, reflete-se em toda a fonte de água. A mesa familiar torna-se, então, como a mesa do Senhor. E cada refeição, quando nos lembramos de Cristo, um sacramento. Portanto, toda alimentação é sagrada, é santa, também deve ser dedicada ao Senhor. O altar do incenso. Êxodo 30, do 1 ao 6. E me farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 0,5 metro, e a sua largura de 0,5 metro. Será quadrado, e de 1 metro a sua altura. O altar de incenso também ficava no lugar santo. Ficava logo de frente à porta
ou a cortina do Santíssimo. Era chamado de altar de ouro porque ele foi revestido de ouro. O que era oferecido, então, no altar do incenso? De acordo com Êxodo 40, 27, especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Essas especiarias, elas emanavam um cheiro agradável e estendia-se por quilômetros ao redor do tabernáculo. E qual a função desse cheiro? Purificar o ambiente, porque imagine você, todos os dias se matavam animais ali. E apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, no dia da purificação do santuário, era feita uma limpeza no santuário. Então, esse aroma do incenso, ele subia como uma oferta agradável, como cheiro agradável ao Senhor. Cristo hoje é o nosso aroma agradável a Deus, né? Então, ele não só era agradável a Deus, mas agradável às pessoas também, porque tirava ou mascarava aquele fedor, aquele mau cheiro de sangue velho, sangue podre, né? Sangue fede muito, né? O que representava aquele incenso? Bem, aquele incenso, subindo com as orações de Israel, representava os méritos e a intercessão de Jesus. Perfeita justiça, que pela fé é atribuída ao seu povo, e que unicamente pode tornar o culto de seres pecadores aceitável a um Deus santo e glorioso. Representava Cristo, nosso intercessor, levando as nossas orações a Deus. Tudo, definitivamente tudo no santuário tinha um simbolismo. E apontava, sobretudo, para Cristo, mas também para Deus, o Pai. De onde provinha o fogo para acender o incenso do altar? O fogo sobre esse altar era aceso pelo próprio Deus e era religiosamente alimentado com santo incenso, todas as manhãs e tardes, o qual enchia o santuário com uma nuvem, dia e noite. E, finalmente, chegamos no lugar santíssimo, o lugar mais sagrado, representando o lugar mais sagrado do céu, aonde Deus habita no seu trono. A arca do concerto, o último dos compartimentos, o último dos móveis do lugar santíssimo. É dito, Êxodo 25, do 10 ao 22, e também no capítulo 37 fala. Também farão uma arca de madeira de cetim ou de acácia. O seu comprimento será de 1,5 metro, e a sua largura de 75 centímetros. E a sua altura, 75 centímetros. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. Também porás um propiciatório de ouro puro, comprimento de 1,5 metro e largura de 75 centímetros. Veja, ele tinha a mesma base da arca. Por quê? Propiciatório era a tampa da arca, certo? E porás o propiciatório em cima da arca. Ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio de 2 querubins. Existiam 2 querubins de ouro. Estavam eles com as suas frontes curvadas para baixo, demonstrando o seu interesse no plano da salvação, no plano da redenção, e a sua reverência para o grande Deus que se manifestava ali por entre eles. Temos aqui uma pequena imagem, parece que não está compartilhando para vocês, do sumo sacerdote, né? Ele no lugar santo, mas estamos avistando o lugar santíssimo. Veja lá no fundo, né? Os querubins e a arca gloriosíssima.
O que continha essa arca do concerto? Ou seja, o que tinha dentro dessa arca? Encontrava-se um vaso de ouro que continha um maná. Existia também a vara de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas de pedra, que se juntavam como as páginas de um livro. Jesus as abriu, e eu vi os 10 mandamentos escritos sobre eles com o dedo de Deus. A arca também era chamada de a Arca do Testemunho. A arca foi chamada assim porque continha o testemunho de Deus nos 10 mandamentos. Essa arca seria feita de madeira de acácia, de cetim, mas revestida de ouro, como os demais móveis, lembra? E por quê? Ora, esse sim teria que ter ainda mais ouro, porque iria receber as tábuas do testemunho de Deus, e para tal tinham que estar recobertas de ouro, que era o símbolo da divindade. Senão, a arca se queimaria ao redor, ao receber a lei, né? Que é o caráter santo e imaculado de Deus. Além de que o próprio Deus desceria ali, né, em forma de um fogo, sobre esta arca. Então, se não fosse revestida de um belo ouro, ela se queimaria totalmente. O propiciatório era feito de uma peça inteira de ouro. Inteira de ouro, veja só. E encimado por querubins do mesmo metal. Ficava, então, uma à direita e uma à esquerda do propiciatório. Uma asa de cada anjo estendia-se ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo. Sinal, então, de reverência e humildade. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro, e olhavam reverentemente abaixo para o local da arca. Esses 2 querubins eram representantes da hoste angélica no plano da salvação, que eles estão atuando a cada dia para salvar a mim e a você. Né? Mostra a sua reverência, o seu respeito pela lei de Deus, e mostra a sua reverência pela presença imediata de Deus ali, conhecida como o Shekinah. O que era a Shekinah, então? As pessoas viam que uma luz enchia o Santíssimo, era a presença de Deus. Entre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Uma luz caía sobre o anjo da direita, significava aprovação ou aceitação. Ou uma sombra, ou uma nuvem escura, repousava à esquerda, para dizer que Deus não estava aceitando tal, né? Estava rejeitando ou reprovando. Da mesma forma, o sumo sacerdote, ele tinha no seu peitoral, né? Tinha ali 2 pedras chamadas de Urim e Tumim. E ali Deus se manifestava também. Quando caía uma luz nessa pedra à direita, Deus estava aprovando. Quando a sombra caía na pedra da esquerda, Deus estava rejeitando. Nós temos aqui um símbolo, né? Do que seria a gloriosa arca. A arca, representando o trono de Deus, o lugar santíssimo de sua habitação, seria o local que, de acordo com o Êxodo 25, 22, olha só o que é que Deus diz lá. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel farás. Era, pois, sobre essas 2 formas de anjo, sobre as asas cobridoras, que a luz da Shekinah se manifestava. Era a presença de Deus.
lembrando que apenas uma vez por ano o sacerdote poderia ali entrar, ou melhor, o sumo sacerdote. Se ele entrasse mais uma vez, ele era queimado, consumido. Fato é que quando eles entrassem ali, eles tinham que entrar com uma corda. Porque a corda, para que, se fosse o caso de ele ser fulminado, ninguém entrasse lá para tirar o seu corpo, mas puxasse, porque se entrasse lá, morreria também. O templo era um local muito sagrado. Era a presença de Deus. Deveria esse serviço ser levado ao pé da letra. As pessoas tinham que se consagrar, tinham que confessar os seus pecados diariamente. Isso, meu amigo, é um tipo do que eu e você tem que fazer diariamente. Nós só seremos salvos se nós abandonarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados todos os dias. Caso contrário, nós não nos salvaremos. O poder que Deus nos dá é para que a gente triunfe sobre o pecado. Se Ele nos dá esse poder, tanto posso eu, quanto pode você ser perfeito na presença de Deus. Eu quero saudar aqui o meu irmão Carlos Antônio, aqui do Pernambuco, de Serra Talhada. Que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que você possa ser alimentado, tá? Com a palavra de Deus aqui, no assunto do santuário. Que Deus abençoe a ti, a tua família, o teu trabalho, tá bom? Depois a gente tem que conversar mais ainda. Eu estou com muita saudade do irmão, tá bom? Então, irmãos, o serviço do santuário, ele deveria ser o mais sagrado possível. Assim como o ministério de Cristo deveria consistir de duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste. Semelhantemente, o ministério típico consistia de duas divisões, o serviço diário e o anual, e a cada um deles era dedicado um compartimento do tabernáculo. Veja, meu amigo, Cristo, hoje, ele está ministrando no segundo compartimento, no último compartimento do tabernáculo, que é o lugar santíssimo. Ele hoje está fazendo a expiação dos pecados do seu povo. Quando ele acabar essa expiação, ele vai sair para abençoar o seu povo e colocar os pecados que foram acumulados durante toda a nossa vida sobre o bode Azazel, que é um tipo de Satanás. Aí é um outro estudo, um estudo sobre a purificação do santuário, tá? Eu só estou aqui adiantando para vocês, para que vocês possam ficar atrás da orelha. Mas, enfim, se você quer alcançar o céu, você deve, meu amigo, fazer o máximo de esforço possível. Não creia nessa teologia barata que escutamos hoje, de que a salvação é de graça. Jamais ela foi, nem é, e não será de graça. Ela custou a vida do príncipe do céu, do Filho do eterno Deus. Quando você diz que a salvação é de graça, você está dizendo que a vida de Cristo era como esterco. Então, a salvação ela foi e é muito cara. Dependeu do esforço de Deus em ver seu filho morrer na cruz. Dependeu do esforço do próprio Cristo em dar a sua vida na cruz. E depende agora de mim e de você entrar nessa porta e permanecer no caminho que é estreito. Lembre-se que João Batista disse que, a partir de agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que fazer a sua parte. Deus já fez a dele em dar seu filho Jesus. A parte mais difícil Deus já fez. A mais fácil agora ficou para nós. Dizer um sim
a esse sacrifício tão perfeito que o Senhor Jesus fez por nós. Esse sacrifício ele é tão perfeito, irmãos, mas tão perfeito, que a princípio nenhum ser humano pode agregar nada. Tirou naquela cruz. Foi um 10. Mas lembre-se, uma vez você aceitando a morte expiatória na cruz, você deve cooperar com Deus, com Cristo. A cada dia você tem que matar um leão por dia. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Não podem mais olhar para você e ver pecado. Você tem que agora resplandecer a luz, a glória de Cristo que está em você por meio do seu Espírito. Estamos chegando ao final de mais um programa, de mais um Hangout. 1 hora, conforme eu prometi a vocês. Positivem o vídeo, curtam o vídeo, assistam, retenham o que é bom. Se Deus permitir, na próxima quinta, nós vamos estar aqui de novo. Nós vamos finalizar. Eu vou cantar mais uma vez com vocês o hino Muito Além do Sol. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, vi-me Jesus Cristo. Teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Está ao meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol. Está ao meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação, e também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar, um belo
lugar muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Está meu lar, meu lugar muito além do sol. Ok, meus irmãos, eu convido vocês agora para a gente orar, entregar aqui as nossas vidas a Deus, finalizando esse hangout, agradecendo a você que esteve conosco e desde já te fazendo um convite para a próxima quinta-feira, estarmos todos juntos. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar mais um maná, mais um pequeno pedaço do pão da vida. Ore comigo agora e vamos entregar esse restante de noite a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo hangout, queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que aqui estiveram, por aqueles que gostariam, mas não puderam estar aqui, que o teu Espírito, ó Deus, esteja provocando fome e sede espirituais no teu povo. Senhor, que o teu povo, chamado a ser remanescente, os teus servos, os profetas, possam te buscar, Deus, a cada dia, que a cada dia possam sacrificar mais e mais nas suas vidas, possam matar um leão por dia, possam querer estar de pé na presença do Filho do Homem, que possam eles se revestir da tua glorificação, Senhor, da tua divindade, ao seguirem o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ninguém poderá entrar nas mansões celestiais se não estiver revestido do ouro da divindade. E nós queremos te pedir, Senhor, condições, força para isso. Abençoa cada um dos nossos irmãos, abençoa os nossos irmãos do ministério, abençoa as nossas famílias, o nosso trabalho, Senhor. Abençoa esse restante de noite, que o Senhor nos dê uma noite tranquila na presença dos teus santíssimos anjos. E que na próxima quinta o Senhor nos traga aqui para mais um trabalho espiritual. Despede a mim e aos teus servos, na companhia dos teus anjos, e na paz do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.